nós sorteamos os temas. Esse tema veio para mim, mais uma vez, e eu procurei mais umas 2 pessoas que tivessem disponibilidade. E, por incrível que pareça, nenhuma das que foram contatadas puderam vir desenvolver o tema, então eu tive que fazer a palestra, né? Sejam bem-vindos. Dimensões espirituais da casa espírita, para que nós compreendamos verdadeiramente o que significa o ser espírita que nos acolhe, que nos é o Criador, que nos mostra o caminho de despertar consciencial. Nesse momento que vivemos de convulsões sociais, morais no nosso planeta, onde os Espíritos nos convidam à reflexão, é no Consolador prometido por Jesus que encontramos o amparo, o esclarecimento, o alívio para os males que nos afligem e, acima de tudo, a esperança de dias melhores. E às vezes eu vou à casa espírita, eu sou acolhido pela casa espírita, usufruo das benesses que a casa espírita pode me oferecer, mas desconheço a realidade, a complexidade, o que acontece na casa espírita a nível de plano espiritual. E às vezes as nossas atitudes, comportamento, vêm contribuir, não é, para que tornemos a doutrina espírita algo simplório, o que ela não é. Então a casa espírita, como nos coloca os venerandos guias da humanidade, ela tem o caráter de hospital, de templo, de oficina, aonde nós vamos burilar sentimentos, curar as feridas, dilatar percepções conscienciais para que possamos fazer a nossa caminhada de forma segura, compreendendo a nossa realidade de espíritos caminheiros do tempo e do espaço. Então, vamos fazer uma viagem no que nos diz os guias espirituais. Ouvimos que o mundo espiritual tem colônias, tem cidades. O que acontece? Qual é a contribuição dessas colônias, dessas cidades com o mundo físico? Quando eu desencarno, para onde eu vou na realidade? O que acontece comigo quando eu deixo o invólucro físico? Então são essas questões de profundidade que a casa espírita tem o dever de abordar. Mas para que não percamos tempo, vamos viajar, fazer um estudo, porque a doutrinária é um estudo da realidade que a doutrina espírita nos apresenta. Eu trouxe aqui um título para a gente perceber que na dimensão paralela, aqui acima da crosta terrestre, nós temos cidades espirituais, intituladas colônias, e os papéis dessas colônias entre nós. Aqui nós temos uma das mais antigas, que é a colônia Alvorada Nova. Ela fica situada naquele eixo São Paulo, Santos, São Vicente, pegando todo aquele sudeste ali. Tem uma importância muito grande, que foi fundada no século XVI por portugueses jamais evoluídos, espíritos portugueses, no sentido de amparar espíritos que para que foram trazidos e que desencarnavam, necessitando de amparos. Eram recolhidos por essa colônia, não é? Hoje tem espíritos de escola aqui habitando, como Caibá Chute ou Irmã Sheila, que a gente fala, colônia Alvorada Nova. Bem, aqui nós temos uma outra colônia que presta um grande serviço. Tivemos contato e conhecimento dela, com um relato muito profundo do espírito André Luiz. Não é? Essa é a colônia consular.
A mais falada, porque está em obra, porque Chico escreveu e tudo mais. Mas em torno da Terra nós temos em torno de 200 colônias, e aqui no Brasil 20 colônias importantes, não é? Ao longo do nosso país, para dar o apoio, o suporte aos espíritos que desencarnam. Nem todas se prestam realmente a trabalhos relevantes, porque muitas colônias são habitadas por espíritos outros que não prestam tão grande serviço também, não é? Espíritos que se afinizam na maldade, no crime, na orquestração de situações equivocadas. Aqui nós temos uma colônia. Alguém se lembra dessa colônia? Porque o Umbral é uma colônia fundada pelas mentes tortuosas, enfermas, equivocadas, aqui na crosta da Terra, um filtro para receber as mentes em estados de tormento, as mentes viciosas, presas a todos os desatinhos possíveis. Primeiro vai passar aqui nesse filtro, nessa colônia, como está aqui André Luiz na sua chegada, fugindo dos seus perseguidores, os espíritos que o perseguiam, chamando de louco. Aqui o momento do seu despertar, do seu grito de misericórdia, cansado de sofrer durante 8 anos, sendo chamado de suicida, perseguido e tudo mais. Aqui o momento que a colônia vizinha, porque nosso lar, ela está ali naquela região, não é? De São Paulo para cá, Rio de Janeiro, parte de São Paulo, aqui sul da Bahia, com o Espírito Santo. Então, é nesse momento que intercedem por ele, e a equipe de nosso lar chega para resgatá-lo. E aqui é o momento que ele está chegando, resgatado por Clarence, Luiz e tudo mais, como enfermo que está para adentrar os portões da colônia e ser recebido, e aqui ele ficou até curar-se de todos os seus males e ter a oportunidade de se transformar no repórter da Terra, trazendo as primeiras informações precisas do que acontece no mundo espiritual, após aqui a nossa situação. Então, é uma palestra que eu vou tentar cumprir o tempo. Espíritos como Filomeno de Miranda e tantos outros, preocupados com a nossa realidade, não têm deixado de nos trazer informações precisas que nós precisamos absorver e apreender. Dimensões espirituais do centro espírita. Quando vocês adentram o centro espírita, é basicamente isso aqui que acontece, visto pelo plano espiritual. A espiritualidade precisa fazer uma barreira de contenção magnética, e aí entra o estudo do magnetismo, que são essas ondas magnéticas, que enquanto vocês adentram para receber o atendimento que vocês buscam, do lado de fora fica uma malta de espíritos desarmonizados, as entidades trabalhando, aonde é feita uma barreira de contenção, um cinturão magnético, para que essas entidades, na maioria das vezes, não possam ter acesso à casa, para permitir a vocês um melhor atendimento. Não quer dizer que eles não estejam sendo atendidos, estão. Por isso que, em alguns casos, as pessoas ainda conseguem entrar em processo de manifestações mediúnica obsessiva. Às vezes o espírito não está mais ali, ou foi permitido porque aquele já se tem uma condição de contenção. Às vezes ele está lá fora, mas ele está exercendo um determinado controle naquele psiquismo. Então, quando nós pedimos a prece, a sintonia, a oração para aqueles que já estão em melhor condições, de sintonia, é justamente para favorecer um campo magnético de ação para os espíritos amigos e os encarnados que aqui trabalham, desempenhar com melhor condições o atendimento.
Mas é isso aqui que acontece. Todos os espíritos informam dessa maneira. Neste momento que eu estou falando aqui para vocês, aqui fora do centro espírita, vocês vão ver, eles colocam aparelhos para que esses que não podem entrar também recebam o esclarecimento através da mensagem trazida na noite de hoje. Às vezes é preciso que nós cheguemos à beira do abismo, no fundo do poço, as condições sociais, morais, espirituais cheguem a um ponto para que o nosso despertar e a nossa renovação se possa fazer. É o que diz Allan Kardec. Às vezes é necessário que o mal chegue ao excesso para se tornar compreensível a necessidade do bem e das reformas. Então, o convite que a doutrina espírita primeiramente faz é que após você receber o socorro, o atendimento, o lenimento daquilo que nos conduziu ao centro espírita, busquemos as nossas reformas. Na nossa forma de ver, de entender a vida, na nossa forma de vivenciar o nosso cotidiano, na eliminação de comportamento, vícios, atitudes que só têm trazido dores e sabores até o momento que eu bati na cabeça. Esse é o despertar da consciência. Não existe mágica na lei de Deus. Tudo interage. E a doutrina espírita, como consoladora, Allan Kardec já deixou isso em 1858. Ela tem essa capacidade. Mas vamos lá. Costumamos frequentar o centro espírita durante anos sem atentarmos para aspectos mais profundos da sua importância, pois o vemos apenas como um local onde vamos buscar ajuda, consolo, amparo, esclarecimento, e onde se tem um bom ambiente espiritual, apropriado para as reuniões espíritas. Não nos damos conta de toda a complexa estrutura espiritual que mantém uma série de atividades espíritas. Entretanto, há alguns anos, estamos sendo conscientizados, principalmente através de mensagens dos instrutores espirituais, do que é na realidade o centro espírita e a premente necessidade que temos de adequá-lo e preservá-lo de acordo com as diretrizes da codificação, bem como dos cuidados com que a espiritualidade maior cerca e dispensa uma casa espírita. Ora, se eles dispensam o cuidado muito profundo, por que nós queremos vulgarizá-la? Torná-la simplória com a nossa atitude, os nossos comportamentos, não é? Então, uma reflexão. O Espírito Manuel Filomeno de Miranda relata no capítulo 21 do livro Tramas do Destino como são planejamentos espirituais de um centro espírita, inclusive relatando os compromissos assumidos pela equipe espiritual que trabalharia diretamente com os encarnados, junto com aquele que seria o seu patrono, no caso o Espírito Francisco Xavier, que foi um abnegado trabalhador do cristianismo do século XVI. Ele está falando aqui de um dos centros que é referência no Rio de Janeiro, juntamente com o CELT, que é o Centro Espírita Leão Denis. Iremos enfocar aqui alguns desses planejamentos do plano extrafísico e como são efetuados na prática pelos benfeitores espirituais, fazendo uma reflexão em torno da participação dos encarnados enquanto tarefeiros da seara espírita. É uma obra muito bem embasada que a nossa irmã Sueli Caldas traz para nós, não é a única, mas ela fez um apanhado muito profundo e nos traz um relato bem fundamentado. Bem, os alicerces. O centro espírita é muito mais do que a casa física, que ele serve de sede, transcende as paredes, os muros, o circundo e o teto do corpo. Em verdade, o centro espírita é um complexo espiritual em que se elaboram os dois planos da vida, a física e a extrafísica, com as duas humanidades. Viu, Alberto? Respondendo a sua pergunta lá embaixo. Há muitos sabemos que as planificações espirituais antecedem a dos encarnados, por isso se diz comumente,
quando se pensa e se projeta uma obra espírita, que esta já estava edificada na espiritualidade. Sim, isso é verdade. Para essa casa surgir aqui na Terra, primeiro ela surge no mundo espiritual. E a gente pensa que ele é a cor da nossa vontade, não é? E ali eles vão ser escolhidos, né? A casa espírita, ela não é a casa onde ela se abriga, mas sim o labor que ali se desenvolve, o ambiente que se cultiva e preserva, a organização intemporal que orienta e assessora os objetivos e finalidade, que o norteia, o ideal e o sentimento que conduzem. Por isso, prescinde a obra espírita do luxo e do supérfluo para atender a simplicidade e o conforto que a torne acolhedora. O luxo é a perdição de qualquer doutrina. Ela fere a humildade que Jesus preconiza. Você tem que ter uma ceia, uma boa mobilidade, um confortozinho não muito excessivo, para que os trabalhos se desenrolem com serenidade, com equilíbrio, mas nada de ostentação. Quando a ostentação começa a imperar, os valores espirituais começam a ruir. E a gente não sabe disso. As suas bases, os seus alicerces espirituais, assim argamassados, farão com que a obra se erga firme na terra e permaneça de pé, vencendo as tormentas, as vicissitudes humanas. É a casa edificada sobre a rocha de que nos fala Jesus, capaz de resistir através dos tempos, mas que só se materializará se a equipe encarnada colocar dia a dia os tijolos do amor e o cimento da perseverança. Aí ela funciona. Aí ela vence as intempéries. Aí os abalos chegam para ver a consistência daquele grupo, a consistência daquela obra. Sem isso, nós não somos avaliados pela espiritualidade. Reafirmamos para isso, não há necessidade que a obra seja luxuosa ou grandiosa, ela poderá ser uma casinha simples, despojada de acordo com a realidade local, e ter uma atmosfera espiritual resplandecente, resultante do trabalho que ali se realiza, pois no dizer de Leon Denis, o mais miserável do mundo há fresta para Deus e para o infinito. Ou seja, o que vai fazer esta casa aqui funcionar para a espiritualidade é o conhecimento, a amorosidade, o sentimento de solidariedade e fraternidade, porque esse conhecimento é aplicado. Porque os Espíritos afirmam para nós que não é importante o que eu sei, o quanto que eu sei. Você pode ser uma sumidade de conhecimento, entulhado de conhecimento. Para a espiritualidade não vale nada. O que vale é o que você está fazendo com o que você sabe. Que aplicabilidade você está dando ao que você sabe. Isto é o que vale para a espiritualidade. Então, se eu sou médium, se eu sou passista, se eu sou dirigente, não importa o que eu esteja fazendo na casa espírita, que eu saiba fazer com conhecimento, com desprendimento, com sentimento de solidariedade. E faça bem. Eu não faço por obrigação. Eu faço porque sei que esse é o caminho melhor para que eu cresça e ajude o outro a crescer também. Esse é que é o trabalho. Os planos iniciais para a fundação em um centro espírita ocorrem na espiritualidade, com antecedência de muitos anos, quando a equipe espiritual assume a responsabilidade de orientar e assessorar as futuras atividades que ali serão desenvolvidas. Isso é feito em sintonia com aqueles que irão reencarnar com tais programações. Para chegar-se a esses compromissos, são estudadas as fichas kármicas dos escolhidos. E aí vem aquela velha informação que Jesus não quer. Ele não quer os capacitados, mas ele vai capacitar os escolhidos. Você, vem cá. O compromisso aqui é esse. Ah, Senhor, não sei nada, vai aprender, não se preocupe. Aí é que a coisa começa. Então,
Na doutrina espírita, tenha certeza, cada indivíduo veio para determinada situação, ou para muitas situações, de acordo com ele foi escolhido, de acordo com o seu processo kármico. Ninguém vem médio por acaso, ninguém chega à direção de casa espírita por acaso. Ninguém, porque o acaso não existe na lei do universo. Não existe. Tire isso da cabeça. Organizamos na espiritualidade turmas compactas de aprendizes para a reencarnação. Saem milhares de mensageiros aptos para o serviço, mas são muito raros os que triunfam. Alguns conseguem execução parcial da tarefa. Muitos fracassam de todo. Médios, doutrinadores, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Raro, olha o que é que ele coloca. Médios, doutrinadores, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Raros triunfam. E às vezes a gente acha que já está fazendo muita coisa, porque eu vou no centro hoje, eu fui no centro ontem, porque eu trabalhei. Ele está dizendo aqui, se candidate a seu seguidor, porque Jesus disse que no reino dos céus o maior seria aquele que mais servisse. Então, está lá, essa mensagem está lá na obra dos mensageiros, do Espírito Tobias, que é um mensageiro. O projeto visa essencialmente atender aos encarnados, pois através desse labor são concedidas a oportunidade de crescimento espiritual, ensejo de resgate e redenção, reencontro de almas afins, de companheiros do passado, ou quem sabe, desafetos no caminho da tolerância e do perdão, que é a diretriz clarificadora do Espiritismo e a atmosfera balsâmica do centro propiciará. Para que isso seja alcançado, a Casa Espírita apresenta um leque de opções variadas de aprendizado e trabalho, onde se favorece a transformação moral, que deve ser o apanágio do verdadeiro Espírito. Então, quando você se candidata ao grupo de estudo, quando você se candidata a estar auxiliando na recepção, na sopa, no estudo do passe, né, no estudo mediúnico para que você se torne um médium seguro, competente, aprenda a conhecer-se e a lidar com a faculdade que você assumiu o compromisso no mundo espiritual. Então aqui você cresce. Então você vai chegando no momento que você diz, isso aqui não me serve mais, não preciso mais disso aqui, isso aqui foi experiência, não preciso mais. Então você vai caminhando e vai crescendo, desprendendo-se de coisas, de situações que lhe manteve brilhando da dor, do desencano, do desespero, uma infinidade de situações. Todavia, muitos desses desejos de reconciliação, de harmonia e de processo espiritual, muitas das esperanças e expectativas dos benfeitores espirituais são desdenhadas por nós, os encarnados, que, esquecidos dos compromissos assumidos, deixamos-nos envolver pelo personalismo, pela vaidade, pela disputa de cargos e deferências, pelo ciúme, inveja e pelas dissensões que a gente tem visto nas casas espíritas, em todos os lugares. Aqui, em todos os lugares, não deveria existir. São as fraquezas. Então, aquele que resiste a esses embates não está sendo diferente do que foi há 2000 anos, quando os discípulos de Jesus disputavam para saber quem ficaria, né, quem seria o primeiro, quem comandaria o grupo quando Jesus saísse. Quando você vê disputa de cargo na casa espírita, tem alguém doente. A vaidade, o ego do mundo lá fora ainda está imperando naquele nível. Porque ele disse que o cargo deve ser sempre um consenso, deve ocupar o espaço, né? Certos requisitos, tempo na casa, conhecimento doutrinário, né? O consenso do grupo. Hoje nós fazemos eleição na casa espírita, como fazemos eleições de grupos partidários políticos. O Dr. Bezerra disse que é para chegar o dia
que essa eleição tem que ser um consenso. Não, nós vamos escolher agora para assumir a diretriz, porque precisa ter um representante legal, um dirigente, um presidente que responde civil, pelas leis civis do país. A instituição precisa. Então, olha, eu acho que fulano aqui apresenta condições de, nesses 2 anos, comandar a instituição. Não, porque eu sou melhor. Na casa espírita isso não deveria existir. Mas ainda vivenciamos isso. Quando nos enveredamos por esse novo prisma de considerarmos a casa espírita como uma empresa que deve ser dirigida friamente e dar constantes lucros, não importando que a causa seja postergada e colocada em segundo plano para que tais resultados sejam alcançados. Então, quando eu vejo isso aí, é a consciência do mundo lá fora, o modismo do mundo lá fora na casa espírita, ou seja, a consciência espírita ainda não penetrou nos seus adeptos. Eu estou na doutrina, mas a doutrina ainda não entrou em mim. Por mais que eu escute a palestra, por mais que eu fale, nossa, a palestra foi profunda, foi bacana, foi isso? Sim. E para mim ficou o quê? Que entendimento eu trouxe para mim? Então, esse é o papel da casa espírita, informar os que buscam o seu amparo. Quando, porém, sentimos e vivemos as diretrizes espíritas, é mais fácil compreender o nosso companheiro difícil, com ele conviver, aprendendo a estimá-lo realmente, porque é mais fácil amar aquele que vem pedir socorro e que nos estende a mão do que o companheiro ao nosso lado, investindo muitas vezes na posição de fiscal de nossas atitudes. Os amigos espirituais muito esperam nossa reharmonização com o nosso passado. Veja bem, se eu vou para a casa espírita patrulhar o outro, fiscalizar o outro, eu tenho que fiscalizar a minha vida. Cada um é dono de sua vida, mas eu só aponto, só enxergo o defeito, o problema no outro, tenha certeza que o maior problema sou eu. E ali eu busco criar problema com tudo, criar dificuldade com tudo. É as pedras de tropeço que Filomena de Miranda coloca. Então eu não estou aqui para fiscalizar, lógico que tem coisas que a gente precisa chamar a atenção do companheiro. Mas eu estou ali parecendo um calo, patrulhando, perseguindo, julgando, falando, apontando, condenando. Eu estou doente. Não é essa a postura. Por isso é essencial que nos esforcemos para viver as diretrizes espíritas, a fim de que honremos o Espiritismo não somente com os lábios, mas essencialmente com o coração, já que ele é o Consolador prometido por Jesus. Toda a casa espírita, quando nós falamos, gente, isso é para que nós possamos compreender. O universo é um campo magnético. Nós somos um corpo se movimentando através de recursos eletromagnéticos. O nosso perispírito são partículas eletromagnéticas. Emitimos energia, ondas. Então a casa espírita, ela tem as suas defesas magnéticas. E eu preciso saber sintonizar com elas. Manuel Filomena de Miranda coloca, por isso quando você vê ali as barreiras magnéticas que a espiritualidade faz, na casa espírita, na palestra doutrinária, na sala de passe, na sala mediúnica, né? Vejamos, Filomena de Miranda explica quais as providências adotadas com relação à fundação do centro espírita. Antes mesmo que se definisse os planos de edificação material da casa, foram tomadas medidas que dizia respeito aos contingentes magnéticos no local e outras providências especiais. Ergueu-se posteriormente o núcleo em cuja construção se observava os cuidados de zelar pela aeração, conforto, sem excesso, preservando-se a simplicidade e a total ausência de objetos, enfeites, que são os mínimos indispensáveis, móveis e utensílios para o seu funcionamento. E aí você chega na casa espírita, chega lá, está o quadro do Dr. Bezerra de Menezes, a luzinha embaixo, as folhas de prática ali, Santo Bezerra de Menezes, Santo Emmanuel, não existe isso. Pelo amor de Deus.
A doutrina espírita é a doutrina espírita. Você tem uma galeria, um quadro, outro, né? Onde tem ali o retrato de Jesus, lógico, doutrina espírita cristã, uma foto assim, Emmanuel, doutor Bezerra, mas aí você bota lá aquela quantidade, bota a luzinha, bota arranjo. Aqui é o centro espírita. É a herança que nós trazemos das culturas nacionais. Aonde queremos flutuar, fazer ritos dentro da casa espírita. E ela desconstrói tudo isso. Os recursos no respectivo departamento reservado à Câmara de Passe, recinto mediúnico, a sala de exposição doutrinária, foram providenciadas aparelhagens complexas e com finalidades específicas para cada missa apropriada no plano espiritual. Esses recursos magnéticos, que constituem as defesas espirituais de um centro espírita fiel aos princípios da codificação kardeciana, conforme as circunstâncias o exigem, podem ser intensificados, tal como é relatado no notável livro da querida médium Ivone Pereira, Em Memória do Suicida, quando ela vai relatar o que acontece nas sessões mediúnicas especiais para atendimento de espíritos suicidas, espíritos que desencarnam de formas traumáticas e tudo mais. São esses recursos magnéticos que permitem tratamento, deslocamento, inclusão, retirada de aparelhos parasitas, cirurgias espirituais, recomposição perispiritual do indivíduo. E tudo isso é feito aí, na Câmara de Paz, quando nós estamos lá manipulando os fluidos magnéticos para tratar muitos dos processos que se chegam à casa espírita. Nas reuniões mediúnicas, para tratar espíritos deformados em processo de monoideísmo e de ideoplastias, são os recursos. Aqui, na sala doutrinária, toda a casa espírita tem o seu espaço destinado à realização de reuniões públicas de portas abertas, onde os expositores abordam os estudos e palestras doutrinárias, especialmente das obras da codificação. Este recinto recebe da espiritualidade um cuidado compatível com a importância das tarefas ali desenvolvidas. Espíritos especializados magnetizam o ambiente e o preservam e o renovam constantemente, propiciando a psicosfera salutar, consoante informa Manuel Filomeno Miranda. São instaladas defesas magnéticas que impedem a entrada de entidades desencarnadas hostis e malfeitoras, assim só entram aqueles que obtêm a permissão. Isto quando o trabalho é sério, voltado justamente à desordem do mundo, à influenciação, como já temos conhecimento, aconteceu em vários lugares, aqui também, justamente por força disso. Tais cuidados são imprescindíveis em razão da natureza do trabalho que o centro realiza, sendo local para onde convergem pessoas portadoras de mediunidade, em fase inicial ou em desequilíbrio, ou ainda obsidiados. De todos os matizes, é fácil concluir que se não houvesse tais cautela do plano espiritual, principalmente graves problemas poderiam surgir, decorrente no ambiente espiritual a presença sensitiva e desequilibrados. A gente acha que tudo é fácil. Para analisar, que às vezes a gente está se pedindo sintonia, harmonia da prece, que é um trabalho magnético de verdadeira importância, auxilia a espiritualidade a controlar o ambiente. Por mais que você esteja, mas aí eu chego com você, não, eu tenho que ser atendido logo. Me bote porque eu estou assim, porque eu estou assado, a falta de humildade.
Ali eu já abro espaço para a minha própria desarmonia. Por que eu não chego humildemente e o Senhor, obrigado, eu consegui chegar? Olha, irmão, estou precisando de ajuda. A sua ajuda vai chegar. Porque a partir do momento que a gente bota o pé na casa espírita, nós já estamos recebendo ajuda. Não é só na hora do passe, né? A espiritualidade já está aqui. Mas a nossa falta de consciência é tanta que a gente age dessa maneira. Imaginemos por um instante a ambiência desta sala relativamente aos encarnados presentes. A grande maioria dos que comparece ao centro o faz impelida pelos problemas e sofrimento que os aguilhou. Quando chegam, estão aflitos, cansados, desesperados, não raro com ideia de suicídio ou outro tipo de pensamentos extremamente negativos. Recorre ao espiritismo na condição de náufragos, de tormentas morais, que se agarrasse a uma tábua salvadora. Mas mesmo nessa condição, quando saímos, parece que esquecemos tudo. Quando botamos o telefone. E aí ele vai dizendo, vibrando em inarmonia. A quase totalidade dessas criaturas estão imantadas a desafetos do passado ou entidades outras, igualmente desequilíbrio, que por sua vez as envolvem em fluidos perniciosos, várias são portadores de monoideia. Para os que não entendem que na harmonia, não é? O que é que eu entendo como inarmonia? Viu que os Espíritos prega uma peça na gente? Não é desarmonia, inarmonia. Se vocês forem no dicionário, vocês vão encontrar enarmonia, que vem lá do grego antigo, onde os gregos se identificavam nas suas áreas musicais, né? A dissonância de uma nota no meio da área, ali ele já sabia que havia um processo de enarmonia musical e inarmonia, que é um processo de instabilidade emocional quando vamos falar de emoções. É o estado de oscilação constante de emoções, de sentimentos, aonde a mente febril não me permite centralizar o pensamento adequado, de prece, de sintonia e tal, então eu estou oscilando a minha mente, o meu estado emocional, aqueles picos, né? É um processo de inarmonia com os espíritos. É a maioria de nós. Outras estão perdidas em si mesmas, sem saber qual o sentido da vida e que rumo tomar. Muitos esperam milagres que as libertem de imediato de seus problemas. E umas poucas chegam por curiosidade ou desejosa de conhecer melhor o que é o Espiritismo. Mas todas essas pessoas têm um denominador comum, estão em busca de apoio, de amparo e quer esperança para a sua realidade, para a sua situação. Esse conjunto de vibrações desarmônica e a malta de desencarnado que gravita ao seu redor, todos interessados em obstar tudo aquilo que pode significar libertação para suas vítimas. No caso, a palavra esclarecedora da doutrina, por certo, afetaria os médios presentes ainda não equilibrados, não fossem os cuidados e vigilância dos benfeitores espirituais, que de forma abnegada, de forma amorável, se dedicam a estarem aqui, acreditando em nós, confiando em nós, para que juntos possamos favorecer aqueles irmãos em situações delicadas, vivenciando os seus dramas cotidianos. Essa é a realidade da casa espírita. E ele vai dizer que os espíritos especializados fazem, portanto, a triagem dos desencarnados, que irão entrar sempre visando os que estão em condições de serem beneficiados, mas outros são momentaneamente afastados de suas vítimas enquanto permanecem no centro.
Em decorrência, grande é o número de entidades que ficam postadas do lado de fora da casa, como que aguardando permissão para entrar ou interessado em achar alguma brecha nas defesas magnéticas com o intuito de causar perturbações. No transcurso da exposição doutrinária, grande amparo é prestado ao público. Equipes especializadas atendem aos que se apresentarem condições espirituais mentais favoráveis, receptivas, medicando-os, até mesmo realizando cirurgias espirituais. Então vocês percebam a complexidade de uma casa espírita, que a gente não para analisar. E queremos, às vezes, colocar a espiritualidade ao nosso talão, à nossa disposição. Não, gente. O chamado é justamente esse: libertar a dor, ampliar a consciência, apontar diretrizes para que possamos caminhar de forma melhor. Vejam o quanto ele investe na ação doutrinária. A aproximação de entidades benfeitoras junto aos encarnados torna mais fácil, pela natureza do ambiente, por estar este com o pensamento voltado para os ensinos clarificadores da doutrina, o que lhes modifica temporariamente os panoramas mentais, favorecendo o otimismo, a renovação. Concomitantemente, arquitetos do mundo espiritual muitas vezes utilizam de recurso de painéis fluídicos que dão vida aos comentários do expositor. Toda essa programação, todavia, só se realizará se o centro espírita tiver o seu ambiente preservado de quaisquer frivolidade, mercantilismo, de intrigas e personalismo, se ali se cultivar a conversação sadia e edificante, se aquele local se praticar a verdadeira caridade e o estudo sério, onde as principais metas seja esclarecer, aliviar e consolar as almas que por ali aportarem, colocando-se assim à altura da proteção dos espíritos superiores. Não importa o tamanho da casa, a doutrina espírita nunca se preocupou com tamanho e quantidade, mas ele se preocupa com qualidade daquilo que você se propõe a fazer. E aqui nós vamos ver uma sala de exposição doutrinária, onde eles colocam todas essas luzes, esses fios aqui, são a aparelhagem deles, do mundo espiritual. Aqui os mentores estão aqui, acompanhando que estão aqui, está olhando a situação desse cidadão, onde está o pensamento dele, nos negócios dele. O corpo está aqui, mas a mente dele não. Está lá no negócio, no trabalho, no escritório, e eles estão preocupados, porque ele pode ser um ponto de desarmonia. A proteção, quando a casa tem do expositor, para que sombras não se acerque dele, induzindo a pieguismo, a colocações chulas, a inspiração do trabalho corretamente apresentado. E para muitos que gostam de vir para cá, passa o dia inteiro sem fazer nada e quando chega no centro espírita não vai dormir. Certo? Está na mão do obsessor que está lá do lado de fora. Não vai ouvir nada, não vai melhorar nada, não sabe de nada e não vai voltar direto para a mão dele. Porque se permitiu. O ambiente de uma reunião mediúnica. Os cuidados dos espíritos que se dedicam à preservação do ambiente espiritual, da sala onde são realizados os trabalhos mediúnicos, são constante e intenso, pois nada pode ser negligenciado sob pena de comprometer-se o êxito da reunião. O local destinado à sessão mediúnica tem, por assim dizer, uma fiscalização permanente, pois principalmente no caso do recinto consagrado às sessões de desobsessão, muitos espíritos necessitados e sofredores ficam ali alojados em regime de tratamento para o seu refazimento e seu reequilíbrio.
No dia da reunião, o recinto passa por vigorosa ou uma rigorosa asepsia, a fim de livrá-lo e preservá-lo das lavas psíquicas que são criadas por mentes viciosas, de encarnado ou desencarnado. Ideoplastias perniciosas, formas, pensamentos, clichês mentais e vibrações deprimentes, constituindo tudo isso os invasores microbicidas das regiões inferiores, conforme esclarece João Cleófas em Intercâmbio Mediúnico. Importante ressaltar que tais invasores microbicidas contaminam o homem vigilante, que apresente, por sua vez, pensamentos doentios, descontrolados, que são verdadeiras brechas ao assédio inferior, resultante daí a parasitose mental e o vampirismo. Então, quando eu venho a uma casa espírita, meu pensamento tem que estar voltado naquilo que eu vim fazer. Esqueça o mundo lá fora, esqueça o que houve lá. Entrei aqui, eu hoje sou médium, eu hoje sou passista, eu hoje sou atendente, vou estar voltado para as orientações, para o trabalho que eu procuro fazer, independente do que tiver que acontecer. E quando eu tiro a mente, tudo isso aqui acontece. João Cleófas elucida que a sala mediúnica é um ambiente cirúrgico para realizações de longo curso no cerne do perispírito dos encarnados, como dos desencarnados. Como também local onde se anulam as fixações mentais que produzem danos profundos nas tecelagens sensíveis do espírito. Além disso, há necessidade de se isolar e defender o recinto das investidas de espíritos inferiores, o que leva os benfeitores espirituais a cercá-lo por meio de faixas fluídicas, visando impedir a entrada de tais entidades. Eu me lembro de um caso, não muito distante, não vou citar nome, mas que aconteceu. De repente, na reunião, se apresentou um espírito feroz, adversário mesmo. Vocês são bam, 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 mas eu entrei, eu disse assim, vem cá, aqui como você entrou? Ah, vamos lá. E aí comecei a cantar. E ele entrou juntinho, colado, perto. Sabe quando a gente não queria pagar a passagem do ônibus lá atrás, a gente estava colado um atrás do outro na catraca e passava ali? Um médium e vigilante da casa, quando chegou com ele, porque ele já vinha naquele estado, naquele dia ele estava nos dias, ele colou no perispírito, entrou e pronto, foi uma reunião mediúnica. Culpado a casa, culpado médico, se permitir. Então você responde por essas situações. Então não venha para cá. Se você está raivoso naquele dia, não tomou vacina ainda, não acalmou a raiva, fique em casa, peça ajuda. Mas não venha para cá com sentimentos outros, porque você pode ser o transportador de entidades outras que vai desarmonizar um trabalho edificante que a espiritualidade programou e que a nossa imprevidência e responsabilidade pode desarmonizar. Ainda a sala mediúnica, conquanto seja limitado o seu espaço físico, no outro plano espiritual apresenta-se adimensional, já que se amplia de acordo com a necessidade, permitindo abrigar um número muito grande de desencarnados que são trazidos para tratamento, esclarecimento, aprendizagem, tudo isso aí. Esses quadros fluídicos não são criados ao sabor do acaso, mas obedecem a uma programação e a pesquisa sobre o passado dos que precisem desse recurso. Tais painéis fluídicos são perfeitos, tão perfeitos que possuem vida momentânea, com movimento, corpo, como se fosse uma tela cinematográfica na qual os personagens são pessoas ligadas ao manifestante. Tudo isso para a gente tratar muitos casos, vocês, que todos nós apresentamos a casa espírita. Então, tudo isso nos dá uma pálida ideia do grandioso trabalho do mundo espiritual. É o laboratório do mundo invisível citado por Kardec. E dizer que com a nossa invigilância podemos prejudicar no relance toda essa estrutura. Isso acontece quando comparecemos despreparados para a reunião, trazendo vibrações negativas e desequilibrantes, quando trazemos um pensamento viciado,
terminamos o versículo cuidadosamente preparado. Nessa hora, os tarefeiros da espiritualidade usam um recurso de emergência que vai isolar aquele indivíduo, o que acaba penalizando, diminuindo a qualidade e os recursos do trabalho. Como vemos, entregar uma equipe mediúnica é um encargo de grande responsabilidade. Importa considerar que somente as reuniões mediúnicas sérias merecerão dos benfeitores espirituais todo esse cuidado e preparo. Se os encarnados corresponderem, o grupo mediúnico crescerá em produtividade sob a chancela de espíritos bondosos. Em caso oposto, a reunião nada produzirá de positivo, tornando-se presa fácil para espíritos inferiores. Então vocês percebam a complexidade que é você formar um grupo mediúnico, adequar um grupo mediúnico através de estudo, treinamento, trabalho, a briga que você compra para poder adequar pessoas que, mesmo a maioria sendo precisados, necessitados de tudo isso, colocam resistência. Às vezes querem impor seus caprichos, suas vontades, o que foge à programação do mundo espiritual. E aí a casa fica com um trabalho simplório, meia boca, passezinhos para poeira, reuniãozinha só para médio sacudir espírito. Você caminha para ali anos e anos e não consegue resolver coisa nenhuma. Mas é espiritismo. Ah, porque a gente dá sopa, porque a gente dá roupa. Isso não é espiritismo. Isso faz parte de uma ação caritativa. Doutrina espírita é você conhecer os seus postulados e lutar para vivenciá-los da melhor forma possível, para que assim você possa resolver a sua problemática como espírito e auxiliar os que batem na porta. Né? Então a opção é nossa, dos encarnados. Os amigos espirituais estão sempre dispostos a secundar os nossos melhores esforços. São eles que traçam as diretrizes dos trabalhos mediúnicos, que na realidade dirigem as atividades, mas ficam na dependência da nossa cooperação. Se tivermos receptivos às orientações e apresentarmos por nosso lado esforço de iniciativas identificadas com seus propósitos, as duas equipes, a espiritual e a dos encarnados, tornar-se-ão homogêneas, vibrando no mesmo diapasão, e você tem sempre um sucesso nas empreitadas dos trabalhos. Aqui se desenrola uma reunião mediúnica, assim a gente pega espírito sonolento, fazemos transfusão de fluido para que ela durma menos, tudo isso assim. São os painéis, e aqui é como eles mostram do lado de lá, as enfermarias que são ampliadas para receber entidades enfermas, doentes, que são desligadas e colocadas ali para atendimentos. A espiritualidade é de uma misericórdia muito grande. E aí, entre as colônias, do qual a casa tem a ligação, aqui nós temos a colônia Redenção, que é uma das mais importantes, viu gente? Pega esse triângulo aqui de Salvador, Alagoinhas, essa região toda, voltada para tratamento, acolhimento, tem um dos maiores acervos que fala da fraternidade, solidariedade, casos lindos de amor. Tem parte da vida de Jesus retratada aqui nessa colônia de forma integral. Aqui. E a gente desconhece. A maioria dos ensinamentos. Então, isso aqui é os bastidores espirituais de uma reunião mediúnica. A sala de paz apresenta características próprias em virtude do trabalho ali realizado. Sendo local de atendimento ao público, é natural que este interfira na audiência. Entretanto, como se pode deduzir, a grande maioria das pessoas que buscam socorro do passe o fazem imbuído dos melhores sentimentos, é o que forma algo. Referindo-se à sala de passe, ele esclarece ali estarem reunidas, sublimadas emanações mentais da maioria de quantos vale do socorro magnético. Tomado de amor e confiança, essas vibrações permanecem no ambiente e se acumulam a tal ponto, quero dizer, de algo
cria uma atmosfera especial formada pelos pensamentos, preces e aspirações. Então, quando a gente pede aqui, gente, o trabalho de quinta-feira foi basicamente fundado para isso. Vibração e paz. Baixar as tensões. Buscar harmonizar o máximo. Ensinar a pessoa a construir painéis fluídicos, mentais, plasmando paisagens, pensamentos, vibrando na música, na mensagem evangélico-doutrinária, para ir desconstruindo muito do que trazemos para aqui. E quando chegamos no passe, temos uma melhor receptividade. Então, tem gente que já vai para o passe querendo ver os espíritos que estão na sala, pensando que o pai e a mãe que desencarnou vai baixar naquele momento, não fica curioso com o companheiro que está fungando ali do lado do espírito que porventura chegou, ao invés de se concentrar na prece. Isso quando não acaba ele mesmo incorporando, né? Às vezes traz lá as suas mediunidades, ou está no seu processo e acaba. Então a sala de passe é o lugar que você entra dizendo: Senhor, eu estou aqui, preciso da sua ajuda. Cura minha alma enferma, né? Antes de curar o meu corpo, que eu saia daqui bem melhor do que quando eu quero. Mas aí a gente entra ligado no que vai acontecer. Tal como acontece com a sala mediúnica, o recinto destinado a essa atividade recebe os espíritos especializados, a asepsia e as defesas magnéticas imprescindíveis à preservação do ambiente. Quanto ao atendimento aos enfermos, o autor espiritual explica que há um quadro de auxiliares de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior, enfatizando que para o bom êxito do labor de passe, há que se observar experiência, horário, segurança e responsabilidade daquele que serve. Então, senhores passistas, não queira chegar correndo em cima da hora. Não queira pensar que o passe é algo simplório. Por isso que ele pede o estudo, o conhecimento do magnetismo, um pouco de anatomia, de fisiologia humana, para você saber como aplicar o passe de forma correta. E aqui ele vai dizer que no momento do passe, alguns médios videntes podem divisar a intensa movimentação dos benfeitores que se utilizam de aparelhagens especiais adequadas aos enfermos presentes. Então, enquanto a gente está querendo fazer a coisa muito simplória, eles estão trabalhando de forma correta. A organização do mundo espiritual é, pois, exemplar. Não obstante, nós, os encarnados, deixamos muito a desejar com as nossas falhas costureiras, que vão desde a invigilância em nosso cotidiano até a frequência irregular, o que, por certo, prejudica os trabalhos. É fundamental, portanto, que haja uma conscientização de nossa parte da grandeza e complexidade dos labores espirituais, a fim de participarmos de modo mais eficiente e produtivo. De olho. Que nos lembremos sempre que para exercermos tais atividades, a nossa preparação é toda principalmente interior. É no nosso mundo íntimo que devemos laborar. Assim, não é a cor do vestuário nosso ou do paciente, a nossa gesticulação ou a sala ser azul ou branca, que irão influenciar na qualidade da transmissão energética do instante do passe. Mas sim, a nossa mente impulsionando e direcionando essas energias fluídicas, o nosso desejo de servir, a nossa capacidade de conhecimento e precisão, conhecendo um pouco da anatomia, fisiologia humana, dos centros de força para melhor potencializá-los. Percebe? Então, aqui eles estão aqui atuando conosco. Aqui vocês têm André Luiz sendo tratado do seu câncer de estômago que o levou à morte por Lisa, no mundo espiritual.
aqui os benfeitores, o passista atuando, olha o miasma deletério que ele está tirando através do passe desse cidadão. Então, os espíritos estão aqui para dizer, nós estamos aqui, busquemos fazer o melhor. Concluindo, registramos para a nossa reflexão a palavra de Emmanuel, que enaltece a magna fidelidade da doutrina dos Espíritos. Ao Espiritismo cristão, cabe atualmente no mundo grandiosa e sublime tarefa. Não basta definir-lhes as características veneráveis de consolador da humanidade. É preciso também revelar-lhe a afeição de movimento libertador de consciências e corações. É fundamental estarmos conscientes da imensa responsabilidade que assumimos quando da fundação de uma instituição espírita. Não podemos esquecer que responderemos por tudo o que fizermos perante Jesus e a espiritualidade maior. Jesus vem e nos convida novamente. Quais os frutos que podemos oferecer? Nossos celeiros ainda estão vazios? Para encerrar, nada melhor do que o notável texto de Bezerra de Menezes, que reúne todas as diretrizes e, em simultâneo, também as advertências imprescindíveis, a fim de que se preserve e mantenha a ambiência espiritual do centro espírita, fazendo jus aos cuidados e empenho dos benfeitores espirituais, que o edificaram no plano extrafísico, para que ali sejam efetuadas as curas das almas, esclarecendo e confortando os corações e, sobretudo, libertando consciências. Um centro espírita onde as vibrações, aí é o Dr. Bezerra e seus frequentadores encarnados ou desencarnados irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para a futilidade e depreciações, onde em vez do gargalhar divertido se pratique a prece, em vez do estrépito de aclamações e louvores indébitos se emitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes. E ainda onde, em vez de cerimônias ou passatempos mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com seus mortos amados ou seus guias espirituais. O centro espírita, assim, fiel e observador dos dispositivos recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, a qual o elevará à dependência de organizações modelares do espaço, realizando-se então os seus recintos sublimes empreendimentos que honrarão os seus dirigentes dos dois planos da vida. As vibrações disseminadas pelo ambiente do centro espírita, pelos cuidados dos seus tutelares invisíveis, os fluidos úteis necessários aos variados, com delicados trabalhos que ali se devem processar, desde a cura de enfermo até a conversão de entidade desencarnada sofredora, e até mesmo a oratória inspirada pelos instrutores espirituais, são elementos essenciais. Essas vibrações, esses fluidos especializados, muito sutis e sensíveis, hão de conservar-se imaculados, portanto-se intactas as virtudes que eles são naturais e indispensáveis ao desenrolar dos trabalhos, porque assim não sendo, se mesclarão de impurezas prejudiciais aos mesmos trabalhos, por anularem as suas profundas possibilidades. Daí, porque a espiritualidade esclarecida recomenda aos adeptos da grande doutrina o máximo de respeito nas assembleias espíritas, onde jamais deverão penetrar a frivolidade, a inconsequência, a maledicência e o intriga, o mercantilismo, o oportunismo, o ruído e as atitudes menos graves, visto que essas são manifestações inferiores do caráter da inconsequência humana, cujo magnetismo para tais assembleias e, portanto, para a agremiação de tais coisas permite atrair a bandos de entidades hostis, malfeitoras do invisível, que virão a influir nos trabalhos posteriores, a tal ponto que poderão adulterá-los ou impossibilitá-los. Então, eles vai encerrar dizendo
Somente esses, portanto, serão registrados no além-túmulo como casas beneficentes ao templo do amor e da fraternidade, abalizado para as melindrosas experiências espíritas, porque os demais, ou seja, aqueles que se desviam para normas ou práticas extravagantes ou inapropriadas, serão no espaço considerado meros clubes sociais onde se aglomeram aprendizes do Espiritismo em hora de lazer. Palavras de Bezerra de Menezes. E aí eu tomo aqui minhas palavras de Herculano Pires, quando ele diz que se nós espíritas bem compreendêssemos e bem estudássemos a doutrina, compreenderíamos o verdadeiro papel do centro espírita aqui na Terra, e o Espiritismo já seria o maior movimento espiritual e cultural da nossa Terra. Não basta suplicar a intercessão aos bons espíritos. Convençamos-nos de que a nossa renovação para o bem por Jesus é sagrado e positivo da vida. Não basta restaurar simplesmente o corpo físico. É inadiável o dever de buscarmos a cura espiritual para a vida eterna. Doutor Bezerra de Menezes. Então, amados irmãos, está aí a mensagem. Eu busquei em todas as fontes, para não dizer que foi uma fonte só, para que nós percebamos o que os espíritos superiores, encarregados, os espíritos espíritas, do movimento espírita, encarregados pela codificação, pela regeneração da nossa humanidade, preocupados com o que acontece conosco aqui na Terra, preocupados com o que acontece hoje na nossa sociedade, nos convidando à reflexão, ao verdadeiro entendimento do que é ser um espírita cristão e o que é um centro espírita, como hospital, templo, oficina de amparo, alívio, esclarecimento, para que tenhamos realmente uma vida melhor quando encarnar e melhor ainda quando adentrarmos no mundo espiritual. E para que lá na frente possamos nós, como espíritos despertos e regenerados, voltarmos a habitar o planeta Terra no seu momento de regeneração. É isso. Este é o papel da doutrina espírita entre nós. Agradeço a vocês por me prestarem os ouvidos por esse breve instante. Tenham todos uma boa noite e uma paz duradoura.